Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora 3 horas, 8 minutinhos. Daqui a pouquinho, a doutora Fernanda Nichelli estará aqui conosco. Ela que é médica, que atua na área de estética. Sensacional. Já convoquei, vou convocar mais uma vez. Você conectado, você conectada, quer tirar dúvidas sobre a sua cutis, sobre a sua pele, é o seu momento. Afinal de contas, o verão tá chegando e todo cuidado é pouco. Você não pode subestimar o sol. Ah, eu tenho melasma, o que eu faço? 11 99121 6651. Ah, eu posso usar protetor solar, que intensidade? 30, 40... 11 9121 6651. Ah, chega! Vitamina D, vitamina D. Vitamina D. E aí, mas funciona mesmo, Lorotinho? Não sei, vamos perguntar pra quem sabe, né? Daqui a pouquinho. Agora sim, dito isso, vou fazer as devidas apresentações. Ela que atualmente atua exclusivamente na área da estética médica em Porto Alegre, está passando uma temporada em São Paulo, chiquérrima. Ela atende em São Paulo, atende em Porto Alegre. A carreira dela se consolidou pela busca da naturalidade no resultado dos procedimentos faciais que realiza. Está aqui conosco. Muitas palmas para a doutora Fernanda Nichelli. Seja bem-vindo. A Fernanda já tá um pouco assustada, mas aqui é tudo sangue bom, tudo gente boa. Eu falei do Nudes do grupo da família. Não, também. começamos muito mal. Comecei, desculpa. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos os teus ouvintes. Muito bem, deixa eu botar aqui uma trilha bonitinha. Vou pedir, então, vou subir um pouquinho aqui o microfone da doutora. Conta um pouquinho pra gente, porque eu tenho certeza que depois do nosso bate-papo, a gente tá em rede para todo o Brasil. Mas a galera aqui de São Paulo vai se interessar pelo teu trabalho. Então a tua dinâmica você é de Porto Alegre, você tem seu consultório lá, mas você veio para São Paulo também. Sim, eu trabalho em Porto Alegre. Minha clínica fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas esporadicamente eu venho a São Paulo uma vez ao mês e eu atendo no consultório de um colega aqui em São Paulo também. Muito bem. Você é especializada nessa parte estética do cuidado com a pele, perfeito? Exatamente. Mas não é uma exclusividade só da mulherada. Os homens também têm que ter esse cuidado. Mais do que nunca, na verdade, né? Atualmente, eu fiz uma média esses dias na minha clínica em Porto Alegre e atualmente o meu movimento 30% é masculino, que já é bastante pra gente falar numa clínica que atua exclusivamente na área estética, né? Eu bati muito na tecla que não se trata só de uma questão de vaidade, a gente está falando de saúde. Sim. Temos os casos mais graves, como um câncer de pele, que pode ser evitado, prevenido, se você tomar os cuidados necessários, né? Respeitar o sol, que não é brincadeira. Eu tenho a nítida sensação que era completamente diferente ir à praia ou ficar um dia na piscina quando eu tinha 12 anos, que eu era criança, do que hoje. Hoje o sol tá muito mais agressivo, esse papo da camada de ozônio é real e você pode ter até queimaduras, né, doutora? Não, com certeza, isso é um assunto muito sério, tem que ser abordado. A nossa infância é diferente do sol que atualmente a gente enfrenta, né? Essa questão da camada de ozônio, realmente houve uma diferença de antigamente para agora, assim como o uso do filtro solar também. A nossa infância e adolescência ali não era tão comum como hoje é o acesso ao filtro solar. Porque hoje... Passava era bronzeador mesmo, que era pra torrar mais. Exatamente. Então é uma coisa que... Aqueles raitos de sol do Paraguai, velho, você parecia um... Sunshine, né? Parecia um bacon, mano. Nossa, o pessoal... E a galera que passava Coca-Cola. Vocês lembram que a galera passava Coca-Cola? Não tinha dinheiro pra comprar, porque eu me criei no Rio de Janeiro. Então... sei todas as manhas dos cariocas para ficar bronzeados. E eles passavam Coca-Cola. Você acredita nisso, doutora? Eu acredito, eu ouço isso no consultório. Até hoje? Os meus pacientes, assim, de uma geração, né? Antigamente se usava isso, óleo de urucum, café. Isso aí. Infelizmente, mas assim, hoje não se pode nem pensar numa coisa dessas, né? O câncer de pele é um câncer muito frequente, principalmente no nosso país. E tem que haver um cuidado muito grande, desde a criança até a pessoa idosa. Tem que usar, sim, filtro solar. O que você diria para nosso apresentador Fernando Gagal Bahia, que se orgulha de dizer que nunca usou protetor? Protetor e sempre gostei de praia, né? Sempre nasci em Salvador, né? Sou baiano e nunca usei protetor. Inclusive esse sinal que eu tenho aqui no rosto, eu tinha certeza que era um câncer de pele, mas eu fui em 2 dermatologistas que me falaram que não. Falaram que minha pele é muito resistente ao sol. A partir dessa entrevista de hoje, você vai começar a usar, então, né? Vai, trouxa, idiota. Tá bom. Doutora, então vamos lá, vamos já começar a pontuar algumas coisas que a gente está aqui prestando um baita serviço. Então, bronzeador, esquece. Esquece, não existe bronzeamento saudável. Isso é uma coisa que eu vejo que tem um apelo de marketing grande, né? Faça um bronzeamento saudável. O bronzeamento saudável que existe hoje seria aqueles bronzeamentos a jato, onde não tem radiação solar.
Aquilo é uma tinta, tudo bem, pode passar. Que é, desculpa te interromper, o que aqueles fisiculturistas usam na apresentação para deixar os músculos mais marcados, que é como se fosse um airbrush. Uma tinta, isso mesmo, airbrush. Então isso não teria problema. Airbrush, mano. Airbrush. Você tá demais, Que é hein, conteúdo, titio. Nossa, Segura aí, fera. Pois não, doutora? velho? Não, mas é isso aí. Então, esse não teria problema de usar, obviamente, que não tem exposição à radiação solar, mas outros tipos de exposições aí a camas de bronzeamento não pode também. Inclusive, está proscrito, é proibido no Brasil. Isso é Mas aqui importante. em São Paulo tá cheio de clínica. Mas assim, Não pode? o que eu tô trazendo aqui é uma informação legal, né? Nossa. Não é proibido já pela Anvisa, não pode, camas de bronzeamento não podem existir, né, funcionando, exceto aquelas camas de bronzeamento, que não é bronzeamento, na verdade, é uma fototerapia em clínica médica para tratamento de pele, muitas vezes de psoríase, aí é outra história, não é para bronzeamento. Agora, bronzeamento de estética é proibido pela Anvisa o uso de camas. Então você que faz bronzeamento artificial, isso aí não tá nem permitido por Conheço lei. uma galera, velho. Não, conheço muita gente. Aqui em São Paulo é muito usual, né? Mas é contra a lei, isso é importante ficar sabendo. Cara, é muito legal. A gente vai continuar esse papo, claro, óbvio, evidente. Já estão chegando mensagens para você. Posso abrir esse canal de comunicação com a nossa audiência? Claro que Estamos sim. em rede para todo o Brasil. Então você de Curitiba, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, fica muito à vontade. Muito bem, rapaziada. Agora 3 horas 23 minutinhos. Estamos de volta recebendo a doutora Fernanda Nichelli. Ela que é médica, que atua na área estética, mas sabe muito sobre tudo que você precisa fazer com a sua pele. Para quê? Para não ser surpreendida no dia de amanhã com uma queimadura, com câncer de pele, com melasma, tudo isso vai ser abordado daqui a pouquinho. Muito bem, doutora Nichelli, mais uma vez, muito legal esse papo que a gente está tendo, e a gente, durante o intervalo, a gente conversou algumas coisas que eu queria compartilhar com a nossa audiência. Que outro dia eu tava assistindo esses realities, tô falando, qual foi que eu tava, eu quero dar nome aos bois, eu tava assistindo A Fazenda, um pedacinho, né, pra saber do que se trata, né, e aí o que aconteceu? Apareceu uma imagem logo cedo, eles acordando, acho que eles acordam muito cedo lá. E eu comecei a olhar o rosto dos participantes e, cara, eu me senti num filme de terror, cara. Cara, era um show de horror. Isso você trabalha com nós. Cara, e não tô falando só da mulherada que faz parte do reality, não. Os caras também. Porque você vê claramente ali um preenchimento labial, uma bochectomia, como é que harmonização facial. No caso, alguns casos, demonização facial. Cara, era um filme de terror. Você vê a pessoa sem estar maquiada, sem estar produzida, de manhã. Você tá rindo, Bahia? Porque você não viu, cara. Graças a Jaca, eu não vi. Doutora, o que tá acontecendo que agora virou uma febre essa harmonização, essa tal da harmonização facial? E claramente tem gente que não precisava nem passar perto disso. Sem contar que a gente tem profissionais que são fora da área da estética e que agora estão se aventurando. Então você vê pessoas em cabeleireiros, em salões, fazendo aplicações de botox, dentistas também indo. O dentista pelo menos já é um cara mais, né? Mas também não é área, não é especialidade. Como é que você vê essa situação? O que a gente pode falar para nossa audiência? Tem alguns pontos bem importantes aí que tu comentaste com a gente aqui. Mas assim, primeiro, tá? Essa questão de vários profissionais não aptos a estarem exercendo, né? Essa área, estarem exercendo. Obviamente que isso aí pode acontecer o resultado ruim, inestético, porque tu não é preparado para aquilo, né? Não está preparado para aquilo. Então vai dar um resultado ruim. Porque se tu tiveres um bom preparo, realmente entenderes sobre estética, teres bom senso, já é um meio caminho andado. A outra questão é o preparo do profissional, que é muito importante. Por quê? O que acontece? No momento que tiver uma complicação, tem que saber tratar aquela complicação. Então é muito fácil eu me empoderar com uma seringa na mão e sair aplicando em todo mundo e me dizer apto a exercer essa área. Outra coisa é com o momento que tu te deparar com uma complicação, porque existe, o corpo humano não é uma máquina, né? Tu vais saber tratar ou tu vais mandar para o médico. Então isso é muito importante. Eu não estou aqui fazendo apologia a nenhuma profissão que tem direito de trabalhar e a outra não tem. Eu não quero nem discutir isso. O que eu sempre oriento em todas as entrevistas que me fazem, ou aos meus pacientes, ou às pessoas que me perguntam, qual é o profissional que tu tem que procurar? Aquele profissional que tu confia, aquele profissional que vai resolver o teu problema caso aconteça. Se tiveres uma complicação, quem é que vai resolver? O cabeleireiro, uma intercorrência. Para onde que tu vai correr?
ou é para o médico? Então, eu acho que isso é importante, a pessoa tem que refletir no momento de escolher o profissional. Essa é a minha opinião. Muito bom. Outra coisa... Pode, desculpa. Não, imagina, eu peço desculpa porque eu só queria complementar. Eu acho essencial que você, quando procura, além de seguir todos os conselhos sábios dados aqui pela doutora, de procurar um profissional competente da área, você também se certificar se aquela clínica onde você vai fazer o procedimento tem toda a infraestrutura necessária em caso de uma intercorrência. Por quê? Vou dar aqui um exemplo conhecido e notório do Marcos Mena, nosso amigo do LS Jack. Fizemos, doutora, o Bahia e eu, durante muitos anos, tocamos no Tijuana, uma banda de rock. E a gente tinha muito contato com o Marcos Mena, né? São bandas da mesma geração, Tijuana e LS Jack. E ele era um cara bonito, um cara atlético e, por algum motivo, decidiu fazer uma lipoaspiração. Enfim, teve problemas durante o procedimento. Na clínica que ele estava fazendo, não havia uma estrutura de UTI, ou enfim, o que era necessário, e ele voltou com sequelas. E, enfim, todo mundo conhece a história do Marcos Mena, ele ficou impossibilitado de cantar, de andar, tá até hoje fazendo fisioterapia, isso já tem mais de 10 anos, para se recuperar. Então, uma intervenção que seria, teoricamente, simples, tranquila, acabou virando um divisor de águas para pior, no caso do nosso querido Marcos Mena, que graças a Deus hoje está muito melhor. Tá, mas a gente sabe tudo que ele passou. Então, não é só o profissional, mas aonde vai ser feito também, né? Não, isso com certeza. Uma das premissas para tu te submeteres a um procedimento é que tu saibas que o local... mas teoricamente, pessoal, um bom profissional não vai atender no local que não esteja apto, né? Começa por aí. O próprio profissional vai Tu não vais ver direcionar. um profissional qualificado num salão de beleza que não tem uma estrutura e não tem... hoje eu sei, porque eu tenho uma clínica em Porto Alegre e a gente precisa de uma regulamentação de Anvisa, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Então, são vários alvarás que o pessoal fala, é muito chato, mas é necessário para a segurança do teu paciente e para a tua segurança. Então, isso tudo, claro que é ruim fazer por parte da administração, mas é importante. Então, todo bom profissional, a gente parte do pressuposto que esse profissional está no local adequado, né? Ô, doutora, fora do ar, a senhora tá falando um negócio muito interessante, que às vezes chega alguém já falando, eu quero ficar assim, e mostra uma foto, alguma coisa, um fio. Esse negócio da harmonização é muito por culpa do filtro do Instagram. É verdade que os pacientes chegam te mostrando o filtro do Instagram e falando, doutor, eu quero ficar assim? É isso mesmo? Isso é uma coisa que vai combinar com o que tu comentaste ali, de ter visto a pessoa acordando e levado um susto. Por quê? Uma coisa é essa geração agora virtual, que todo mundo coloca um filtro do Instagram e aí não se aceita quando se olha no espelho, porque não tem... O espelho de casa não tem filtro do Instagram, né? Então, eles chegam pra gente pedindo pra ficar com aquele lábio, com aquele nariz. Porque, obviamente, o Instagram, o pessoal que faz os filtros não é bobo. Eles seguiam por beleza. O que é? Aumentar os olhos da pessoa, que deixa ela mais bonita, deixar uma boca mais carnuda, um nariz mais harmônico. Eles vão lá e montam um filtro e começam a padronizar todo mundo. Aí as pessoas vão para uma clínica e querem isso. Querem deixar o olho, como chamam fox eyes, um pouco mais amendoado, o lábio maior. Só que isso não serve. O que é o fox eyes? É aquele olhar mais puxadinho, que tu fica mais sensual. Um olho grande, um pouco mais... como se fosse raposa, né? O olhar fox eyes. É aquele olhar mais sensual. E as pessoas buscam muito isso. Mas uma coisa é no Instagram, no mundo virtual. Outra coisa é no dia a dia. Então, assim, as pessoas ficam iguais, né? Como se fosse uma receita de bolo, todo mundo com o mesmo lábio, com o mesmo nariz, com o mesmo olhar. E não fica bonito, fica uma coisa não humana. Porque a beleza, assim, o que divide o bonito do estranho é uma linha muito tênue. A pessoa tá bonita e no momento que ela começa a exagerar, ela começa a ficar estranha. Quem nunca teve uma amiga que era muito bonita e de repente ficou estranha? Não, o cara passou dos 40, começou a fazer esses negócios. Fala pra você, todo mundo fica a cara do Eduardo Costa. Já reparou? Na Fazenda, o Eduardo Costa não tá lá, mas se você olhar, você enxerga uns 4. É verdade, porque acaba padronizando. Você pega esses... Anitta, então, tem de quilo. Exato, eu ia chegar lá. Você, por exemplo, pega essas meninas que estão todas fazendo o preenchimento labial, a buchectomia, o narizinho, o botoxinho. Aí você coloca um boné
e um óculos escuro, ou seja, que só aparece o nariz, a boca, são todas quase que iguais, cara. Todas parecem, é um misto de Anitta com Luísa Sonza, enfim, é tudo muito parecido. Agora, mais bizarro do que a pessoa chegar Nem a Anitta parece com a Anitta. A Anitta não parece mais com a Anitta. Pega a foto da Anitta e compara com a Anitta. Você vai ver que nem ela se parece. É verdade. Agora, mais bizarro do que a pessoa chegar no seu consultório, te mostrar um filtro de Instagram e falar que quer ficar igual, é o caso da mulher que chega acompanhada pelo seu parceiro, pelo seu namorado, seu marido, e aí quem começa a te falar como ela tem que ficar é ele, e não ela. Isso acontece, não acontece? Acontece. Você já se deparou com uma situação assim? Já aconteceu comigo e não é pouco, não. Então, assim, existe essa influência. O caso da Luísa Mel aí, que foi público, né? O namorado da Luísa Mel, né? Sim, o marido, ex-marido. Enquanto ela tava na cirurgia, quando ela acordou, tinha coisas que ela falou, doutor, o que é isso? O que é isso aqui na minha axila? Ah, não, seu marido pediu pra fazer. E ela tá processando. Né? Que coisa. E aí, mas o que a gente pode falar para as mulheres entenderem que o corpo é delas, doutora? Quem decide são elas. Eu te confesso que eu não estava a par dessa situação que tu tá me passando agora, mas que eu posso deixar de dica para as tuas ouvintes e para qualquer pessoa. Na verdade, é bem isso que tu falaste. O corpo é teu. Tu vai conviver com ele para sempre. Nem sempre pode ser que tu esteja com o teu namorado, com o teu marido. Ele não decide, ele decide sobre o corpo dele. E mais ainda, eu repito aqui, nós médicos estamos atendendo ao paciente. Tu não pode, salvo que aquele paciente seja um menor de idade, tu não tem que ouvir a opinião da outra pessoa. Se for menor de idade, ouvir a opinião dos pais. Agora, fora isso, tu tem que atender ao pedido daquela pessoa que está te contratando. Essa é a minha opinião, né? Obviamente, nem sei qual é o caso. E o papel do médico, a ética médica de se recusar, como tivemos aqui já profissionais da saúde que falaram, olha, eu não vou fazer porque quem manda é ela, não é o senhor, né? Sim. E agora, só mudando um pouquinho de assunto, você tá falando negócio de protetor, isso muito me interessa, porque eu sou um cara que eu passei a usar há pouco tempo, antes a pessoa chegar pra mim e falar, qual que é seu protetor? Eu falava, São Francisco de Assis, eu não sabia muito bem. Né? Aí, o que acontece? Hoje tem fator 20, 30, 40, 60, tem aquele de rosto. Existe? Como que eu vou saber? Eu sou um cara que não fui na dermatologista, não fui em nada, tô ali na farmácia, preciso comprar um protetor, vou pra praia. Como que eu vou saber qual fator eu tenho que usar? Como que a gente mede isso? E funciona isso mesmo? O 80 protege mais que o 50? Rola isso ou é meio que... Para! Tá dentro da caixa. A resposta tá dentro da caixa. Para por aí. A gente sabe como é que essa piada continua, mas vamos respeitar a nossa convidada. Não falei nada, falei para. Mas eu te conheço. Ó, 11991216651. Na volta, a doutora responde a pergunta do Tortinho e a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Lembrando que todo mundo que mandar perguntas pra doutora está concorrendo a R$150 pra gastar do jeito que quiser no site da i2Go. Não ouse mexer no seu dado. E eu quero saber da vitamina D. Vixe, tá imperdível esse programa. Conectados Transamérica. Não ouse mexer no seu dial. Muito bem, rapaziada. Agora 20 minutinhos para as 4 horas da tarde. O programa tá demais hoje. Recebendo a doutora Fernanda Nichelli. Ela que é médica e atua na área estética, focando ali na cutis, na pele. Muitas mensagens chegando, Brasil afora. Já a gente dá moral a quem nos dá moral, mas eu queria retomar a pergunta do Renato Tortorelli antes do nosso break comercial sobre protetor solar, né? Porque a gente vê ali o protetor solar, ele tem o 20, ele tem o 30, o 40, o 50 e dizem que a partir de um determinado número é tudo igual. Isso é mito, isso é verdade? Como é que funciona? Vamos lá. Então a diferença, na verdade, não é assim, do 30 dobra pro 60, não é Perfeito. isso. O que acontece é que o 30, eu, como médica, é o mínimo que eu prescrevo, tá? Menos que 30, nem pensar. Quando me perguntou qual era a dica, como é que eu vou saber com que eu vou pro sol? Eu geralmente peço 30 no corpo e 50 para mais no rosto, para ter uma proteção maior. Então, assim, não existe, o 30 o dobro é 60. Não, vai aumentando pouco. A partir de 30, tu já tem uma ampla proteção. Por exemplo, assim, um protetor 30-50, digamos que ele proteja 97% da radiação. Aí tu pula para um 80, vai ser lá em torno de 98%. Sobe um pouquinho mais. Mas o ideal é que, assim, tu teria que aplicar mais vezes, o 30 do que o 80. O 80 tu poderia ficar um pouquinho mais de tempo. Eu oriento os meus pacientes a reaplicarem o filtro solar a cada 2 horas, se estão diretamente no sol. Ou, claro, entrou na piscina, no mar, secou com a toalha, reaplica também.
mas teoricamente esse fator mais alto te daria um pouco mais de folga nesse horário, vamos dizer assim. E esses protetores que, desculpa, Tortinho, que a mulherada agora tá usando, que vem com base. Então, às vezes, a mulher sai de casa e só com o protetor ela não precisa nem botar muita maquiagem, porque o protetor já é uma base. Você conhece? Sim, na verdade, isso daí é a rotina dos consultórios dermatológicos hoje em dia, porque existe a cor, o pigmento, que não é só para mulher, o homem também, em determinados casos, pode usar. Claro que não é aquela cor que tá gritando que é uma maquiagem. Mas como proteção... Eu passei da minha mulher, fiquei parecendo o Donald Trump, mano. Eu tava a cara do Raul Gil, velho. O Tom saiu de casa, mano, parecendo que tá... Gil por Deus, velho. Eu não sabia, falei, protetor, vamos lá, né, mano? Passei, velho. Você ficou meio dourado que fica, né? Mano, eu fiquei... Juro por Deus, mano. Mas enfim, é muito usado, funciona, né? Tem que usar, porque o pigmento, ele protege contra a luz... ele protege contra a luz visível. Então, isso é importante, tá? Principalmente pacientes que têm melasma, mancha de pele. Então, esse paciente, ele tem que usar um filtro com cor para não piorar a mancha por causa da luz visível. E ainda em cima de protetor, uma pergunta da nossa ouvinte Vitória Estima, de São Paulo. Ela falou assim, passa creme. Essa é uma dúvida que eu também tenho. Creme de corpo, que não seja próprio só pro rosto, pode trazer algum malefício? Porque tem aquele creme o geralzão de corpo. Tá. E aquele, esse é o protetor de rosto. Se passar, tipo, mano... Passar aquele que você passa no corpo, no rosto também, pode dar problema? Tá. Qual é a diferença? Geralmente, o do corpo, ele tende a ser um pouco mais oleoso. Então, não adapta muito no rosto. Porque qual é o grande desafio que a gente tem no filtro solar? É o paciente aderir ao uso. Aí, homens, eu não gosto porque meu rosto fica branco, porque pega na minha barba, porque eu encosto o celular e fica manchado. Hoje em dia, existem produtos muito bons que são praticamente imperceptíveis. Só que são frascos menores, porque a tua área da face é muito pequena. Não vai gastar o dinheiro para passar no corpo todo. E o do corpo geralmente é um pouco mais oleoso. Nós temos uma diferença do rosto para o corpo, da pele. Glândulas sebáceas. O teu rosto é um pouco mais oleoso que teu corpo, teoricamente. Então, não se deve usar mais pela cosmética. Mas, assim, numa emergência... o que tá escrito, então. Na emergência pode passar se não tiver nada. Mas o ideal é ter o do rosto e o do corpo. É melhor que nada, mas se você puder... E outra pergunta também muito recorrente é a mulherada que é mais... Eu não sei se homem também tem melasma. Homem também tem melasma? Também tem. Existe cura para o melasma? Para quem não sabe, melasma é aquela mancha, muitas vezes fica localizada aqui na região da frente. Como é que eu posso falar? Isso aqui é melasma, isso aqui é. Como que é? Não, isso é uma pinta, uma verruga, sei lá. É isso aí que você foi consultar, né? Aliás, faça como Bahia. Sempre que aparecer uma mancha no seu rosto, não deixe de ir num dermatologista para ver do que se trata. Foi em duas. Muito bem. Melasma é uma mancha escura. Né? Que fica ali na região, entre os olhos, só que um pouquinho mais para cima. Isso tem cura, porque eu vejo muitas dermatologistas propondo tratamentos longos, caríssimos. De fato, tem solução? Então, o melasma é uma doença crônica. Não existe cura, existe controle. A gente pode melhorar tanto essa mancha que parece que desapareceu, mas na verdade ela está lá. E se tu te expuseres novamente ao sol, ou enfim, algum outro desencadeante, muitas vezes hormonal, na gestação ele chama cloasma, ou pelo uso de anticoncepcional, tudo isso pode voltar a ter essa mancha. Então existe o controle da mancha, tu melhora muito e controla ela, mas não existe cura. Perfeito. Vamos dar moral aqui nos namoros. Tem mais alguma pergunta, Bahia? Sim, eu tenho. Então, eu quero falar sobre a vitamina D, cara. Por favor. Vitamina D. Muita gente falando da vitamina D. Eu tenho uma amiga, inclusive, que não pode tomar vacina por uma questão médica e que ela, de acordo com os estudos que ela fez, já vem pesquisando há muito tempo, ela usa altas doses de vitamina D que, segundo ela, aumentam muito a imunidade, né? Então eu queria saber de você sobre a vitamina D, que tão falada a vitamina D. A vitamina D, ela tá relacionada à pigmentação, é isso? Não. Não. O que acontece? Cala a boca, Romã. Deixa falar quem sabe. É um assunto bastante polêmico dentro da medicina mesmo, a vitamina D, tá? Sim. Vocês vão ouvir médicos, nutrólogos, dermatologistas, endocrinologistas e até mesmo clínico geral falando a respeito da vitamina D e cada um tem um posicionamento. Então existe uma briga, digamos assim, na medicina. O que eu oriento os meus pacientes de acordo com a escola que eu estudei e com os artigos científicos, porque médico não dá para dar muita opinião, não. A gente tem que se basear em ciência. Isso. O que tem indexado na literatura médica e o que a gente pode passar. Isso é sério para o nosso paciente e não o que eu acho, né? Ou o que a revista da esquina publicou. Isso não tem validade científica. Vitamina D.
É muito importante, sim. É importante para a imunidade? É importante para tudo, para a tua vitalidade. A gente já considera até como se fosse um hormônio a vitamina D, tá? Mas tem que ter muito cuidado, não pode ficar suplementando em altas doses, porque ela pode causar mal aos rins, tá? Nefrotóxica. No momento que tu precisar do teu rim, se tu tiver com essa vitamina D muito alta, tu pode acabar com o teu rim. Isso, pro teu telespectador entendendo uma linguagem mais leiga. Então, não pode sair nessa loucura que está hoje de sair tomando vitamina D em doses altas. Isso é muito errado. Muitas vezes pode ser pior do que estar com a vitamina D baixa. O ideal é estar nos limites, vamos dizer assim, saudáveis. Isso depende muito. Depende se o paciente tem alguma doença, depende se esse paciente se expõe ou não ao sol. Porque aí é outra briga. Vai para o sol para ter vitamina D? Para lá. Eu não sou desse conceito, porque daí tu vai aumentar a tua chance de câncer de pele também. E muitas vezes o sol não vai fazer tu metabolizar a vitamina D. Então, para o meu paciente que está com deficiência, eu suplemento via oral. Que tem que ter um cuidado também. Essa história de injetar muita vitamina D em doses altas também é perigoso. Então, o ideal é o quê? Exame de sangue para saber como estão os níveis séricos da vitamina D no sangue. E se for necessário, se suplementa, se faz até uma manutenção. Mas não essa loucurada de sair comprando vitamina D e tomando, até porque a dose, repito, pode fazer mal para o teu rim no menor dos problemas, né? Que aula, hein, meus amigos? Que aula. Bom, dito isso, vamos dar moral aqui nos dá moral? Sim! Muito bem, pelo 11991216651, agora é seu momento. Quer falar com a doutora Fernanda Nichelli? Se consagra. Diga lá, Conectado. Fala, galera do Conectados. Opa! Boa tarde a todos. A minha pergunta aí para convidada é que eu tô com 42 anos e agora começou a aparecer na minha pele, na parte do pescoço, na parte do braço, assim, tá aparecendo umas verrugas. Eu queria saber o que se trata isso, porque eu nunca tive e agora tá começando a aparecer depois de uma certa idade. Valeu? Um abraço aí pra todos aí. Sucesso aí pra vocês. Valeu. O nome disso é velhice, né? Falou, doutor. Perdão. Vamos retomar o foco. Então, o que acontece? A pessoa tá ali com mais de 40 anos, começa a aparecer no pescoço, ele falou, né? Isso aí tem que ter muito cuidado. Eu sempre digo assim, o diagnóstico que nós médicos damos para esse tipo de doença de pele é como se fosse assim, o cardiologista com estetoscópio. O meu estetoscópio são os meus olhos. Eu precisaria olhar essa lesão para dar a certeza do que é. Então, para deixar claro que o que eu vou falar aqui são hipóteses diagnósticas. Eu não estou diagnosticando esse ouvinte que está nos... Porque eu precisaria saber o que é essa lesão. Bom, o que ele pode estar vendo como uma verruga? Sim, pode ser uma verruga, que é um vírus, né, o HPV, da família do HPV. Pode ser que sejam apenas acrocórdons, que são como se fossem umas mini lesõezinhas mais altas, que às vezes trancam na corrente, que começa com a idade. Fototipos mais altos tem bastante. Às vezes as pessoas com a pele mais escura têm muito isso com o passar dos anos. Então, que é uma lesão benigna, só é um pouco inestética. Agora, teria que ser investigado e visto por um médico para ver se não é, de fato, a verruga. Porque a verruga é vamos dizer assim, uma patologia viral que pode passar para outras regiões do corpo. Ou se for só realmente a verruguinha da velhice, não teria problema. Maravilha. Diga lá, Conectado, é o seu momento. Oi, eu queria perguntar para a doutora Nichelli se exercícios faciais realmente fazem efeito. Um beijo, aqui é Juliana Cláudia, de Brasília, Distrito Federal. Valeu, Juliana. Exercícios faciais que é para evitar que a pele fique enrugada, não é isso? Daí, para a pele ficar enrugada, não. Porque tu vais estar fazendo o efeito contrário da toxina. Né? A toxina botulínica, né, ela faz com que relaxe a musculatura para que a tua pele não trabalhe. Porque a ruga ela é uma fratura de pele, uma quebra de pele, pelo trabalho do músculo embaixo. Tu faz a careta e a ruga vai lá e acontece. E a toxina faz com que relaxe esse músculo e não acontece mais a ruga. No momento que tu faz exercício facial, tu vai fazer mais rugas. Tu vai deixar teu músculo melhor. Isso é muito exercício facial. Mas em compensação, a tua pele vai quebrar mais. Então é meio que um mito, né? Exatamente, tem que ter esse cuidado. É a mesma coisa o atleta ou o puxador de peso na academia.
a toxina botulínica dura menos nele, porque no momento que ele faz força com o braço, sem querer, ele tá fazendo uma careta. E aquilo ele tá fazendo com que a toxina vá embora e ele envelheça mais. A careta deixa a pele... Vê o Marquito do ratinho? Obrigado. Vamos falar sério que tem muita mensagem. Diga lá, conectado, é seu momento. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Jane de Brasília. Oi. Boa tarde, doutora Fernanda. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Ter muita acne na pele, mesmo na fase adulta, é comum? Você indicaria algum tratamento, algum produto que a pessoa poderia usar para poder melhorar essa pele e evitar essa acne? Beijo, obrigada. Boa pergunta. Então, isso é bastante comum. Existe, inclusive, uma entidade nos livros da medicina aí, como acne da mulher adulta. Que acontece, sim, são espinhas quando a gente já passou da idade da adolescência. E não é o caso de indicar um produto, que também precisaria ser examinado o paciente para ver o tipo de pele. A minha grande dica para esse caso é investigação. Tem-se que investigar por que está acontecendo essa acne. É uma alteração hormonal? É algum problema como, por exemplo, a síndrome do ovário policístico cursa com acne depois da idade da acne, vamos dizer assim. Então a gente teria que investigar, é algum produto que está usando errado, uma base que é mais oleosa, que faz aquela acne cosmética. Eu acho que a grande questão aqui é definir por que está acontecendo essa acne. E não indicar um sabonete ou um creme, que eu nem posso fazer aqui um merchan, né? O homem também. Tem homem que já passou da idade de ter espinha e tem espinha... É um amigo meu, filho. Eu falo pra você, tem tanto espinha que o barbeador dele é campeão de motocross, filho. Ele vai passando... Cadê de brincadeira? Parece que ele tem 15 anos, tem 40. Tem um amigo meu que a gente chama ele de Choquito. Exato. Diga lá, conectado, é o seu momento. Boa tarde, galera. Aqui quem fala é Marcos, sou de Salvador. Fala, Marcão. Gostaria de saber da doutora o seguinte, eu tenho necessidade de tomar uma vitamina D. Então, obviamente, eu procuro a praia, um ambiente que eu gosto muito. E queria saber se o uso do protetor solar bloqueia essa absorção da vitamina D natural do sol. Eu não deveria usar o protetor, ou eu posso usar um protetor de um fator menor ou maior? Como é que funciona isso? Eu queria entender mais sobre isso. Ele ficou numa saia justa, né? Porque ele acredita que indo pra praia ele absorve a vitamina D que ele precisa, mas ao mesmo tempo, se ele usa o protetor, então não absorve, porque protege. Mas na verdade tá meio confuso isso aí, né? Não é bem assim. Não é bem assim e também não é o que eu acredito. A minha orientação para ele seria passar sim filtro solar se ele for pra praia, porque também não adianta o paciente ficar com a vitamina D alta e ter um câncer de pele. Tem que dosar bem aí o que ele tá, né, querendo. Então, o mais fácil, vamos dizer assim, é passar um bom filtro solar, ir pra praia, dosar essa vitamina D e, se necessário for, suplementa via oral. Toma o comprimido e isso tudo tá resolvido. Perfeito. Tá aí a dica da doutora. Dá tempo de botar mais conectados. Diga lá, é o seu momento. Boa tarde, Oman. Boa tarde, Torto. Boa tarde. Bahia. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, a minha pergunta é a seguinte. Eu sou motorista de aplicativo e por ficar muitas horas dentro do veículo, o lado esquerdo, que é o lado que está exposto ao sol, ele é sempre mais queimado. E como não existe exposição saudável, eu que sou motorista, que pego todo o período diário do sol, o que eu posso estar fazendo, já que não tenho outra alternativa a não ser me expor, né, durante todos os dias? Uma boa pergunta. Muita gente nos ouve no carro, no trânsito, e pode passar por isso, né? Então, uma coisa importante, claro, primeiro lugar, o uso do filtro solar, mas eu concordo que é ruim de ficar reaplicando durante o dia no carro, e isso é um pouco inviável até. Mas uma outra dica que eu tenho dado aos meus pacientes é o uso dos tecidos com proteção UV. Aquela camiseta de manga longa, com filtro, aquilo ajuda a proteger também. Então, acho que no caso dele seria uma boa. Ou até mesmo aquelas telas que tu gruda no vidro do carro e tu pode colocar que tem proteção UV também. Acho que são alternativas aí para uma pessoa que fica o dia inteiro exposta ao sol e vai ajudar ele a se proteger. Perfeito. Eu vou quebrar o protocolo. Tem muita pergunta, realmente. O pessoal tá... Bombou. Tá curioso. Então, a gente já estourou o tempo. Mas vou dar moral a quem nos dá moral mais um. Diga lá. Boa tarde, conectados. Boa Tudo tarde. bem com vocês? Tudo ótimo. Romã, Oi. Renato e Bahia. Oi. Doutora. Bahia, vamos dividir o protetor? Então,
Devido ao uso de máscaras com muito tempo, esse período que a gente vem usando máscaras, eu tenho a pele muito oleosa. E então eu percebi que a acne no meu rosto começaram a aumentar depois do uso de máscara. Será que foi por isso? Obrigada a todos vocês. Bahia, o convite ainda tá de pé, vice? Mas... E agora? Dividiu o protetor. Eu gostei que no final falou, vice? Doutora, é recomendável dividir o protetor? Dependendo do fator, hein? Eu acho que ela quer que você passe protetor nas costas, porque é uma região difícil acesso, então eu não sei, enfim. Eu preciso de um protetor pra responder essa pergunta. Mas respondendo a pergunta, já até esqueci qual é a pergunta, mas a doutora não. A máscara. Isso acontece agora, nessa época de pandemia, a gente enfrentou uma nova patologia nos consultórios que levou até o nome, de acordo com uma notícia que tem nos Estados Unidos, de maskne, que é a acne pela máscara. De fato, aconteceu sim, e porque é mais limpa do que o tecido. O tecido é difícil a gente ficar trocando toda hora, porque dá aquela preguiça de lavar, acaba esquecendo. Então, máscara descartável que seja trocada com frequência, né? Um bom uso de produtos aí, um sabonete aí pra dividir com Bahia. Não teria lugar. Não teria problema. Muito bem. Doutor, deixa eu te apresentar. Esse é o Funério, nosso coordenador de produção. É alegria em pessoa. Ele é a maior vibe, ele realmente contamina o ambiente de alegria. Dá boa tarde pra doutora, Funério. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Ele usa um creme tom cadáver, né? Assim, pra ficar uma coisa... Pode ver que eu não pego o sol faz muito tempo. É dos meus, então. Saiu correndo. Funério, então todo mundo que participou, aliás, doutora, muitíssimo obrigado. Sucesso aqui. Quem quiser conhecer melhor seu trabalho, aproveitar quando você tá em São Paulo ou quer saber onde é a sua clínica em Porto Alegre, você tem Instagram, rede social pro pessoal te seguir? Tenho sim. Pode entrar no meu Instagram, eu mesmo converso com meus seguidores ali, é @DRA, abreviatura de doutora, Fernanda Nichelle. Se escreve Nichelle, com N de navio, né? Nichelle. Como se fosse Michele, mas com N de navio. Isso aí. Com 2 L's. Isso. Doutora DRA. Preciso falar só mais uma coisa. Diga! Acabou. Você tá de palhaçada, rapaz. Você não tem que passar protetor, não. Tem que passar vergonha nessa cara sua aí, meu. Acabou o programa com minha cara é essa mesmo. Quem gostou. Não tem muito o que fazer essa altura do campeonato. Você tá de sacanagem. Nem harmonização aí daí. Aqui não é nada, bicho. Aqui é caso perdido. Meus amigos, uma salva de palmas pra doutora Fernanda Nichelle. Abrilhantando Conectados, elevando o nível do programinha da família brasileira. Uma honra te conhecer. Muito legal sua presença aqui no Conectados. Eu que agradeço, foi muito divertido ter estado com vocês. Eu vou levar o Funério comigo lá, que ele é bem branquinho, eu vou levar pro Porto Alegre. Vai ter a festinha em Porto Alegre, Funério. Essa festa vai ser demais. Inveja define, viu? Eu senti uma certa inveja. Eu não gosto de festa. Tudo bem, fica aí. Então. A festa também não gosta de você. Funério, seu idiota. Rapaziada, amanhã a partir das 2 horas da tarde eu conto com a sua audiência. Amamos vocês. Buenas tardes e hasta mañana. Valeu! Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã às 2 da tarde.